Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. E antes de começarmos a resolução dessa questão, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Estuda Mais caso você ainda não seja inscrito e de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que vão surgindo por aqui. Bom, essa questão ela faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos à Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre esse e outros cursos do canal do Estuda Mais, o link deles está na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Vamos à nossa questão. Qual o número de mol em 980 gramas de H2SO4? Bom, a gente tem aqui o ácido sulfúrico, né, H2SO4, e a gente quer o número de mols dele. A primeira coisa que você tem que fazer nesse exercício é fazer o cálculo da massa molar que você tem do ácido sulfúrico, tá? Para calcular a massa molar, você tem que saber que ela é medida na unidade de gramas por mol, e você tem também que saber qual que é a molécula que você está trabalhando. No caso, a gente está trabalhando com H2SO4, que é a molécula de ácido sulfúrico. Isso significa que, quando você observa essa fórmula molecular, que você tem três elementos químicos aqui dentro. Você tem o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio. Quando você for fazer o cálculo da massa molar, você separa os três. Você vai colocar assim, ó, hidrogênio, enxofre e oxigênio. E vai até uma tabela periódica pegar as massas atômicas desses elementos. A massa atômica do hidrogênio é 1, a do enxofre 32 e a do oxigênio 16. Não precisa decorar isso, você pode pegar na tabela periódica sem nenhum problema. Você vai multiplicar essas massas atômicas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparecem dentro da molécula. O hidrogênio tem um 2 na frente dele. Isso significa que ele aparece 2 vezes dentro da molécula. O oxigênio tem um 4 na frente dele, o que significa que ele aparece 4 vezes dentro da molécula. Já na frente do enxofre não tem nada. Sempre que não tiver nada na frente de um símbolo, você vai dizer que este elemento ele só aparece uma vez dentro da molécula. Então nós temos 2 átomos de hidrogênios, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênios dentro da molécula. Tá? Esses símbolos químicos eles representam os elementos químicos que nós temos, mas os elementos não estão dentro da molécula em si, e sim os átomos daquele elemento químico, tá bom? Então você vai pegar 1 vezes 2, que é a massa do hidrogênio, vezes 2, é igual a 2. 32 vezes 1 é 32 e 16 vezes 4 é 64. Se você somar todas essas massas, você vai encontrar a massa molar do ácido sulfúrico. Massa molar do H2SO4, ela vai ser igual a 98 gramas por mol. Isso significa que nós temos 98 gramas de ácido sulfúrico de H2SO4 para cada 1 mol de ácido sulfúrico, para cada 1 mol de H2SO4. Só que a questão ela quer saber qual que é o número de mols em 980 gramas. Então, aqui onde eu estou colocando a minha massa, vou colocar aqui em cima, ó, que eu tenho minha massa e aqui eu tenho o número de mol. Onde eu tenho massa, ele não quer saber de 98 gramas, mas sim de 980 gramas de ácido sulfúrico, de H2SO4. E ele quer saber quantos mols que a gente vai ter se a gente estiver trabalhando com 980 gramas de H2SO4. Para você fazer esse cálculo, é relativamente simples. Por quê? Você pode fazer por regra de 3, que é pegar o x e multiplicar por 98, pega o 980 e multiplica por 1. A regra de 3 é uma multiplicação cruzada que você faz, né? Você pega o x e multiplica pelo 98, 980 pelo número 1. Ou você pode perceber aqui o seguinte, ó, de 98 para 980 eu multipliquei por 10. Então de 1 para chegar em x você só tem que multiplicar por 10. 1 vezes 10 é 10, então x vale 10 mols de ácido sulfúrico. Tá? Esse é um método mais rápido de você fazer. Mas se você não tiver percebido que o 980 é 10 vezes maior que o 98, não tiver percebido essa lógica, não tem problema, você pode fazer por regra de 3 mesmo. Você vai pegar o x e multiplicar pelo 98. Então vamos lá, x vezes 98.
coloca o sinal de igual e faz a multiplicação entre 980 e o número 1. Aí você vai ter 980 multiplicado pelo número 1. X vezes 98 vai dar 98x. 980 multiplicado por 1 vai dar 980. E aí você vai ter 98 multiplicando por x. Ele vai passar dividindo para o outro lado da equação. E aí você vai ter o x isolado. O x vai ficar sozinho. Você vai ficar com 980 dividido por 98. 980 é 10 vezes 98. Não esqueça disso, tá? X é igual. Aí você vai fazer a continha de divisão. 980 dividido por 98. 98 vezes 10 multiplicado por 10 vai dar 980. 980 menos 980 é zero. Isso aqui é seu resto. Esse aqui é seu resultado. Então você vai ter x igual a 10. Como o x aqui são mols de H2SO4, você vai colocar aqui. Eu tenho 10 mols de H2SO4. São 10 mols de ácido sulfúrico. Belezinha, pessoal? Basicamente é isso e nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo da resolução desta questão. Espero que você tenha gostado dessa videoaula e se gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like aqui e de compartilhar o link desta aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula e tchau, tchau!